Queridas e queridos, tem alguns irmãos aqui, né? Eu conheci, antes de sentar, nós vamos ler esse texto, mas eu queria falar uma coisa antes de lermos. Uma vez um pastor muito querido, muito usado por Deus, ele faleceu. E cheguei a questionar para Deus, falei para Deus, Senhor, porque, assim, não por nada, mas tanta gente podia ter levado, né? Tem muita gente aí, mala, que você podia ter levado. E o Senhor levou justamente esse homem que é muito usado por Deus, que é muito amado, essa pessoa que é essencial na tua obra. Tem algumas pessoas que atrapalham a vida dos outros, que mata gente, que fica ameaçando explodir bomba atômica, né? Por que o Senhor não leva? E não deixa homens como ele, né? E aí ele me fez lembrar o que esse homem dizia em todo culto que ele ministrava. E ele sempre falava assim, o Senhor reina, o Senhor reina, Ele comanda todas as coisas. E eu aprendi soberania de Deus através desse pastor, um pastor que eu tive, e chamava João Silva, reverendo João Silva. E eu queria ler esse texto. Toda vez ele se referia, quando estávamos em alguma situação difícil, e a gente ficava, e agora? O que eu vou fazer? E agora, né? Quem poderá nos ajudar, né? Chapolin colorado, não. Ele falava, o Senhor reina, se referindo a esse texto, que diz assim, Salmo 93, o Senhor, olha para o rosto da sua irmã, do seu irmão, e fala assim, o Senhor reina. Então não existe nada que foge ao controle de Deus. Deus está no comando. Mesmo você achando que Ele não está, Ele está. O Senhor reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre, porque o Senhor reina. Aplauda o Senhor, esse que reina. Pode sentar, querida. Nunca se esqueça disto. Em todos os momentos da sua vida, saiba que o Senhor reina. Amém? Isso é revelação, isso você tem que ter revelação. Pede, Senhor, se você não tem revelação disso, fala, Senhor, eu quero essa revelação, que o Senhor reina. Hoje nós vamos trazer uma palavra que fala mais ou menos disso. Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti, pedimos agora que o Senhor esteja falando e reinando na nossa mente, no nosso pensamento, nas nossas concepções. Fala conosco. Quebra todos os paradigmas que são necessários serem quebrados. Move-nos na Tua direção. Ensina-nos, mestre, rabi, querido. Nos ensine, Senhor. Precisamos aprender de Ti. Fala conosco nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui já entendem que existem dois mundos? Quantos aqui já entenderam, já começaram a entender que existem dois mundos? O mundo do homem, o mundo cronológico, o mundo físico e o mundo de Deus, o mundo espiritual. Quantos já entenderam isso aqui? Ah, que bom. Vai estar fácil para mim então falar dessas coisas que eu vou falar. Porque a pior coisa, queridos, quando eu sou convidado para pregar em alguma igreja, e eu começo a falar das coisas espirituais, e as pessoas vão olhando para mim, vão entortando assim, entortando o rosto, e eu vejo que, como tinha um amigo que dizia assim,
e boiei fundo. Até hoje eu não entendi como alguém pode boiar fundo, né? Mas dá para entender o que significa mais ou menos isso. Não estou entendendo nada. O mundo, quando os bebês nascem, a gente fica feliz com as coisas que eles falam. E eles vão crescendo, vão começando a falar. Nós somos agora numa fase com a Isabela, né? Filha do pastor Denis, do pastor Andrés, que ela fala, cada dia ela fala uma coisa nova e a gente se maravilha, né? Agora ela já está começando a juntar as palavras e formar algumas frases bem curtas, né? Quero água, vovô, chefinho. Que a chefinho ela fica pedindo para eu acessar o chefinho, né? Do desenho no celular. E esses dias eu estava lembrando quando o Aron começou a falar algumas frases. O Aron demorou mais. O Aron, ele não era muito afim de falar. Eu tive que orar para ele começar a falar, e agora eu tenho que orar para ele parar de falar. Brincadeira, Aron, pode continuar falando. E a Andressa falou um pouco mais rápido, como a Isabela, né? E um certo dia eu falei para a Andressa, você pega os seus brinquedos e arruma aí, que para a mamãe não ficar brava. E ela disse, já vou. Eu falei assim, não, é agora, arruma aí tudo agora. Aí ela falou uma coisa assim, ela tinha uns 3 anos, uns 4 anos, não me lembro direito, pequenininha. Falou assim, espera um pouquinho, 2 minutos. Eu falei, Oi, Ellen, tudo bom? Que bom te ver. Como assim 2 minutos? Que você lá sabe o que é 2 minutos, menina? Eu nunca vi essa menina mexer com relógio, eu nunca vi essa menina falar de negócio de horário. Como assim 2 minutos só, Anã? Como que essa Anã me fala de 2 minutos? O que é 2 minutos para você, né? E nesse momento, querido, eu percebi, o Aron foi um pouco mais adiante, um dia nós estávamos assim, falamos, Aron, vem, já vou. Aron, vem, já vou, calamba. Mano, aí ele falou, vem logo, ele, mano, você demorou muito, ele, não enche. A gente não sabia se dava risada, por causa do não enche, que nunca ele tinha falado assim, nunca tinha ouvido a gente falar desse jeito, não sei de onde ele aprendeu isso daí. E o que acontece, queridos, é que nesse tempo, nesse dia que ele falou não enche, no dia que ela falou 2 minutos, naquele momento estava acontecendo uma transformação. O mundo do relógio, o mundo do tempo começou a entrar na vida deles. Espera um pouquinho. Uma criança, eu estava observando a Isabela, ela assim, ela vive aquele momento. Então ela onde ela consegue alcançar, ela vai pegando, vai arrastando tudo, ela vai pegando, ela acaba, não mexe aqui. Aí ela sai, ela já vai no outro lugar. Ela não tem assim, não, tudo bem. Tem isso daqui, e daqui um pouco, daqui meia hora, eu vou dar um tempo aqui, vou dar um migué, eu vou mexer naquilo. Não tem isso. É tudo ao mesmo tempo e tudo sem tempo. Não existe esse vetor, não existe hoje, não existe amanhã, não existe ontem. Tenta falar para uma criança assim, amanhã nós vamos no parque brincar. Não existe, porque para uma criança não existe amanhã. Então, não tem 2 minutos. Quando uma criança fala assim, daqui 2 minutos, quando ela disse amanhã, quando ela disse ontem, quando ela diz ontem, era sinal que que entrou um pirata, um ladrão, na vida dessa criança, e roubou, e está tirando ela do tempo de Deus, do tempo, momento, para o tempo do homem. Pastor, por que você está falando isso? Você está filosófico hoje, né? Não, queridos, eu estou começando a explicar. Esses mundos, esse mundo da onde nós somos tirados logo quando somos pequenos. O mundo do não tempo. O mundo de Deus. Do tempo, mas o tempo de Deus. Quando nós saímos
nós começamos a aprender ou desaprender em relação ao mundo de Deus, ao mundo espiritual. Eu não sei se você já viu, quem já viu escrituras ou coisas escritas em japonês aqui? Quem já viu? Quem já viu algum texto em japonês aqui? Quem já viu um texto em japonês? Quem já entendeu um texto em japonês? Ninguém. Ah, só o Roberuto. Algum texto, né? Não todos, né? Então, se você olhar para um texto em japonês, você vai ver lá que são vários símbolos, todos escritos um em cima do outro. Todos os símbolos são escritos assim, verticalmente, né? Vertical. E um em cima do outro são vários símbolos. Que você olha e você fala assim, mas que coisa estranha. Não estou entendendo nada. Mas aí se vem um japonês mesmo que manja e começa a explicar o que significa cada um daqueles símbolos, você sai da ignorância e passa a entender o significado daquilo lá. Pergunta assim, Pastor Herini, qual o teu papel na minha vida? Qual o papel dos professores, dos mestres, dos pastores? Basicamente, ensinar os símbolos e trazer você de volta para o entendimento do mundo espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ainda bem que você está entendendo. No dia que eles me falaram, não enche. No dia que eles me falaram, já vou, daqui um pouco. No dia que eles me falaram, daqui 2 minutos, eles estavam saindo do mundo infantil, estavam entrando no universo físico e saindo do universo espiritual. Daí em diante, isso aconteceu com todo mundo, viu, querido? Fala para o teu irmão, se isso aconteceu com você um dia. E daí em diante você começou a desenvolver isso daí. Então, você começou com esse conceito simples, 2 minutos, depois passou para meia hora, depois passou para 2 horas, para hoje, para amanhã, para ontem. E você passou a contar os anos, que nem hoje eu estou fazendo aniversário, estou fazendo 53 anos. E se eu não tivesse nesse universo, eu não saberia nada disso. Eu não ficaria chateado por estar um pouco menos, um pouco mais, sei lá, né? Não vou falar velho, porque velho é o diabo, né? Você entende que a partir daí eu comecei a lutar contra o relógio. Comecei a lutar contra o tempo e começamos a viver nesse tempo. E aí, meu irmão, daí vem vários conceitos. Quem já ouviu a frase, não sei o que lá? Vamos lá, complete a frase. Pontinhos Pontinhos é dinheiro. Tempo, você sabe. É um conceito. Porque o que é dinheiro? Pergunta para o teu irmão, o que é dinheiro? Dinheiro, querido, é tempo transformado em trabalho. É tempo trabalhado, que você produz alguma coisa, que você vende alguma coisa, e com isso você conquista dinheiro. Tempo é dinheiro. E tudo passa a ser o resultado de tempo gasto. Então, pastor, onde você quer chegar? Querido, eu estou tentando explicar que existem 2 mundos. Existe um mundo que você entrou, ele existe mesmo, é o mundo do tempo. Só que esse mundo, que é o mundo do tempo, ele é um mundo extremamente curto. Se formos comparar o tempo
cronos, cronológico, com o tempo eterno, ou com a eternidade, ou com o mundo espiritual. Esse tempo é exatamente o que a Andressa falou para eu esperar. 2 minutos. Quem está começando a entender o que eu estou querendo dizer aqui? Ainda não, né? Aí você começou a entender que você precisa gastar para conseguir as coisas. Você começou a descobrir que o passa. Você começou a ficar preocupado em não perder. E você passou a viver em função do. E você sabe que quando o tempo de uma pessoa termina, ela. Eu não sei, eu estava tentando lembrar aqui, a primeira vez que eu vi uma pessoa morta. Conta para o teu irmão assim aí, ó, a primeira vez que você lembra que você viu uma pessoa morta. Que você lembra que você viu e você falou, puxa, está morto. Passou o tempo, acabou o tempo dela. Eu tenho na minha memória quando morreram 3 jovens de uma igreja batista, de onde meu pai me levava numa escola dominical, e 3 jovens estavam indo para um congresso, e eles bateram com o carro, e eles morreram. E eles foram velados na igreja. E eu não sei por que meu pai, minha mãe, eu era muito pequenininho, eles me deixaram ir. E eu fui, e eu cheguei na beira do caixão, eu queria olhar, eu queria tocar. Tanto é que hoje eu não toco em cadáveres, eu tenho um voto de não tocar em cadáveres. Porque eu toquei no cadáver, eu queria saber como que era, se era frio, como que era, se era duro, como as pessoas falavam. Eu queria ver, eu achava estranho porque uma pessoa estava morta. Como assim? Como que o tempo acabou? O que é isso? Pela primeira vez, eu tive contato com o findar do tempo de alguém. E os comentários, quais são os comentários que são feitos em volta de um caixão? Puxa vida, passou tão? Hoje eu estou com 53 anos. Puxa, passou tão rápido. Algum tempo atrás eu achava que pessoas com 53 anos eram pessoas só o pó. E hoje eu percebo que não é bem assim. Não é só, mas é. Você entende que o tempo, ele habita na nossa mente. O passado, o tempo passado, o tempo futuro, são coisas que estão na sua cabeça. O tempo não existe. O tempo passado não existe. O passado não existe e o futuro também não existe. O que é o passado? O passado são as lembranças que estão na nossa mente. Mas são coisas que não existem. Não existem porque são pensamentos. Quando o passado é bom, vamos lá, quando o passado é ruim, ele é perigoso, ele é horrível. Aliás, você que fez encontro, teve um contato aqui com o passado. E você lembra de coisas horríveis, de abusos, de injustiças, de coisas ruins que aconteceram, de erros cometidos. Isso provoca uma dor, isso tem que ser arrancado da gente. Isso são pensamentos, são lembranças ruins. O passado ruim. Pastor, mas e o passado bom? Não, o passado bom também é ruim. Porque o passado bom, ele pode fazer o quê? Fazer você virar um escapista. Uma pessoa que se refugia no passado, nas coisas boas, e não viver o presente. E não viver a realidade, não viver o tempo que Deus está te dando.
Algumas pessoas se reviam, falam, bom tempo naquele que eu tinha saúde, que eu podia fazer tudo, tal, e vira lá, e está lá no passado. Mas o mundo não existe mais. Agora você está vivendo esse tempo. Então, muitas pessoas vivem numa fantasia. Pastor, e o futuro? O futuro ruim não precisa nem dizer, né, querido? Futuro ruim é futuro ruim. O futuro ruim, o que é o futuro ruim? Ele é o grande fomentador, é o grande causador de quê? De um outro sentimento. Ora, se o futuro será ruim, então o que eu sinto agora? Medo. Fala para o teu irmão assim, o futuro ruim é o causador de medo. Agora você entende que como o futuro ruim não existe, o medo é infundado. Pastor, mas e o futuro bom? Ele é ruim também? Precisa tomar cuidado. Se o futuro bom for fé, se o tempo futuro for fé, for baseado em fé, então não é esperança simplesmente, é certeza. Jesus nunca viveu, queridos, nem no passado, nem no futuro. Quando ele se referia ao futuro, ele falava assim, olha, vai acontecer isso e aquilo. Ele sabia, porque ele caminha no tempo. Porque ele é Deus e caminha no tempo. Porque para Deus, queridos, não existe passado, presente, não existe nem passado nem futuro, existe um eterno presente. Jesus, a grande diferença, e por isso que eu amo Jesus, por isso que eu vivo com Ele, por isso que eu sirvo a Ele, porque Jesus no tempo que esteve aqui, Ele entrou dentro do Cronos, Ele entrou dentro do tempo, mas você não via Jesus com saudosismo, você não via Jesus pensando no futuro, simplesmente Ele vivia o momento. Aparecia um endemoniado, o que Ele fazia? Expulsava o demônio. Aparecia alguém morto, Ele ressuscitava. Aparecia alguém enfermo, Ele curava. Aparecia alguém triste, Ele alegrava. Alguém obscurecido pela ignorância, pelo pecado, Ele perdoava e Ele consolava. Assim era Jesus. Olha só o que diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo, está aí? Eclesiastes 3, 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Tem uma tradução que diz assim, Ele, Deus, fala para o teu irmão assim, Deus, quando te fez, colocou a eternidade dentro de você. O ser humano nasceu com a eternidade. Nós chamamos esse tempo que chamamos de eternidade, nós chamamos de o tempo Kairos. Qual é o tempo Kairos? Kairos é a eternidade dentro do ser humano. A eternidade, nós nascemos com a eternidade, e por causa do pecado nós nos afastamos da eternidade, e por isso que nós vivemos esses 2 minutos aqui. E são 2 minutos, queridos. Fala para o teu irmão assim, eternidade. Fala para o teu irmão, eternidade. Faz assim para ele, eternidade, eternidade, eternidade. Agora fala para ele assim, 2 minutos de Cronos. 2 minutos de tempo físico. Pastor, você está ensinando japonês para a gente, né? Quem está se sentindo como se estivesse aprendendo japonês agora? É isso mesmo. Eu estou ensinando o que é básico. Eu estou mostrando para você o seguinte, que enquanto você não sair do Cronos e não entrar no Kairos, você nunca vai entender o tempo de Deus, nunca vai entender a eternidade, e baseado nisso você vai fazer as suas escolhas equivocadas, porque as escolhas equivocadas sempre são baseadas no Cronos, nunca na eternidade, porque se nós pensássemos sempre na eternidade, não tomaríamos decisões tolas.
Quando uma pessoa, ela cheira uma carreira de cocaína, ela está pensando no quê? Ela está pensando na eternidade ou ela está pensando no Cronos? Ela está querendo resolver o problema físico de uma forma física. Ela está se esquecendo que existe uma eternidade, ela está esquecendo que existe um mundo espiritual. Esse mundo não existe, por isso que é loucura. Por isso que algumas pessoas falam assim, pô, mas você se dedica muito a esse negócio de Deus aí. Para que tanto assim? Não precisa ser tanto assim. Por quê? Porque são pessoas que estão absolutamente atoladas e afundadas no Cronos. Eu sou assim, você é assim, vivemos dentro do Cronos, mas Jesus veio e começou a nos ensinar esse japonês, começou a ensinar para a gente a linguagem dele, a linguagem da eternidade. Olha só o que o apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 4, de 17 a 18. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, não tem o texto aí, querido? Texto, Eclesiastes, 2 Coríntios 4, 17 e 18. A Ju, não deu aí para vocês? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Queridos, não sei se você está percebendo, vamos ler de novo aqui, vamos lá. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. As que veem são coisas do tempo. E as que não se veem são eternas. Vocês estão entendendo? Existem duas coisas aí. Tem o que é temporal e tem aquilo que é eterno. Olha só o que ele está dizendo aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Vamos falar disso. Ele diz assim: existe um tempo de 2 minutos, leve e momentânea tribulação. Passamos o que nessa terra? Tribulação. O que é tribulação? É luta, é sofrimento, enfermidade, abandono, assalto, todas essas coisas ruins que passou fome, foi desrespeitado ou desrespeitada, teve que engolir um governo zoado, tudo de ruim. A velhice, o sobrepeso, tudo de ruim. O apóstolo Paulo está dizendo que nesse tempo de 2 minutos, que é leve e momentânea tribulação, produz o quê? Para nós, cadê o texto, queridos? Um peso de glória. Vocês vão entender agora. Ele está falando de uma balança. Antigamente, queridos, ou até pouco tempo atrás, ou em alguns lugares até no Brasil ainda tem, aquelas balanças que são 2 pratos. Quem já viu essa balança de 2 pratos? Num prato se coloca um peso. No outro lado se coloca a mercadoria. Então, se o peso é de 1 quilo, para deixar no meio, você tem que colocar do outro lado quantidade de 1 quilo de mercadoria. Então, se dá para saber. O que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Que nesse tempo, presta atenção, está sendo colocado um peso de tribulação. Esses 2 minutos que nós passamos aqui, é um peso de tribulação. Acontece coisa ruim, acontece coisa esquisita, coisas que não te agradam, e que vão fazendo um peso. Só que, olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Do lado, nesses 2 minutos, tem a tribulação, mas a glória
é colocada do outro lado. E a glória de Deus, o eterno de Deus, a eternidade de Deus é colocada do outro lado. E isso vai nos levando a vivermos uma vida de glória. Então, se de um lado você passa por tribulação, e essa tribulação, a tribulação, faz Deus agir no sentido de te lembrar que existe um outro peso, que é o peso dele, que é o peso da eternidade. E a eternidade vai equilibrar essa balança. Qual o problema de algumas pessoas? Passam tribulação na terra, estão com a sua balança do lado da tribulação pesada, mas não reconhecem o mundo espiritual, não reconhecem o outro lado, vivem no Cronos, porque aprenderam desde criança que o mundo invisível não existe, porque aprenderam que o mundo espiritual não existe, então elas vão ficar na tribulação. E o pior de tudo, elas vão viver eternamente na tribulação. Olha só que terrível, queridos, presta atenção. Viverão eternamente na tribulação, se não migrarem para o mundo do Espírito. Ora, o que faz com que o apóstolo Paulo, Silas, numa cadeia, e eu estive nessa cadeia, estive nesse lugar, estivessem num ambiente de tribulação, num ambiente de luta, num ambiente de desprezo, de esquecimento, o que fazia com que eles cantassem alegremente? O que fazia, querido, era o peso da glória de Deus, era o mundo espiritual, que era uma realidade. Está entendendo? Qual o problema, querido, quando nós desequilibramos? Você só começa a pensar... Olha, querido, toda vez que você fala assim, é muito caro as coisas de Deus. É muito, tem que se dedicar muito. Não precisa tudo isso. Porque afinal de contas, ninguém paga meu não sei o que lá. Você pensa o quê? Tempo? Dinheiro? Tempo. E eu não tenho? Você está entendendo o que está sendo falado aqui? Essa frase, querido, é a frase de uma pessoa absolutamente carnal. Porque ele disse assim, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Para mim, queridos, se eu não entendesse isso, eu não teria suportado tanta tribulação. Se eu não entendesse isso, deixa eu falar uma coisa, queridos. Ultimamente vocês têm visto muitas pessoas desistindo. Talvez lá no teu serviço, lá no teu trabalho, aquela irmã, aquela tua colega de trabalho que é crente, aquele moço que era crente, que entrava na firma cantando. Esses dias você viu essa pessoa com cheiro de cigarro. Essa semana você viu essa pessoa falando palavrão. Essa semana você viu ela curtindo música que jamais ela curtiria antes. Você sabe o que está acontecendo com essas pessoas, queridos? Infelizmente, a tribulação, o mundo espiritual, elas sempre trataram como se não tivesse peso nenhum. E elas viveram uma vida, apesar de declararem que são cristãs, que nasceram de novo, e são pessoas espirituais, elas estão vivendo na carne, e vivendo no mundo físico. Então elas se preocupam com o que comer, se preocupam com o que beber, se preocupam com o que se vestir, se preocupam com o mundo temporal. Elas estão erradas? Humanamente não. Só que você que nasceu de novo, e eu não posso deixar de te ensinar, que o mundo eterno, ele é eterno. E eu tenho que dar mais importância para aquilo que é eterno.
Pastor, então nós vamos esquecer do mundo físico? Então, querido, você não precisa nem fazer força, porque o mundo físico, em nós, seres humanos, ele é tempo todo. Fica um dia sem comer para você ver. Você não precisa lembrar que você tem estômago. Ele mesmo te lembra. Você está entendendo, querido? Pastor, então nós vamos esquecer do mundo físico? Não, você não precisa. Ele vai te lembrar. E se ele não te lembrar, se o teu corpo não te lembrar, alguma pessoa vai chegar em você e falar assim, você não acha que você está se dedicando muito ao negócio espiritual, não? Sempre vai ter alguém para tentar roubar a bênção que você, mulher que fez o encontro, recebeu aqui. Porque nesses 2 dias que vocês vieram aqui, o que vocês receberam? Peso de glória, 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 peso de glória! Peso de glória, peso de glória, peso de glória, peso de glória, peso de glória. As tribulações é leve, é fácil, é tranquilo. Tribulação, tranquilo. Quando que a tribulação fica tranquila? Quando o peso de glória está mais pesado do que a Isaías 43:10 diz assim, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum Deus haverá. Fala para o teu irmão assim, Deus não se coloca dentro de tempo nenhum. Então, para Deus não tem 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Não existe. Para Deus não existe. Deus é o eterno momento. Deus não enxerga a humanidade e a história da humanidade como um filme. Ele enxerga como uma foto, uma pintura. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê você nascido, você crescido, você fez tudo e você está na glória com Ele. Já está tudo certo, já está tudo resolvido, querido. Deus enxerga isso, mas nós estamos numa coisa chamada tempo. E o tempo é 2 minutos. Nosso tempo é 2 minutos. Deus vive na eternidade. E você vive na eternidade? Algumas pessoas vivem 2 minutos. Outras vivem 2 minutos e meio. Se você parar de comer, tomar Coca-Cola, tal. Talvez você viva 2 minutos e meio, mas na verdade a gente não passa. Pastor, a minha vida não é 2 minutos não, pastor. Eu vou viver 90 anos, 100 anos. Querido, 2 minutos. 2 minutos. Não mais do que isso. Diante da eternidade, a tua vida é 2 minutos. Pergunta! Eu não posso ir embora, não posso terminar essa pregação sem fazer a pergunta. O que você está vivendo nesses 2 minutos? Existe o tempo Cronos, existe o tempo Kairos. Eu vou explicar para você o que é a diferença do Cronos e do Kairos. O Cronos é isso. Oh meu Deus, quando que eu vou morrer? Será que eu vou durar muito? Deixa eu me cuidar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer ontem? O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer depois? Quanto tempo que eu vou gastar para conseguir tal coisa? Eu não vou perder meu tempo com coisa que não enxergo. Esse é o Cronos. É o Cronos que faz a gente pensar no aqui e no agora. E esquecemos de uma coisa chamada eternidade. Pastor, então o que é Kairos? Eu vou explicar para vocês o que é Kairos. O tempo Cronos, ele é explicado através de relógio, de calendários. O Kairos é explicado através de momentos. Ele é contado como momentos, não como tempo, não como relógio. Eu vou explicar. Vem aqui, Aaron.
você é meu filho amado, e eu quero que você me dê o melhor abraço. Nunca eu explico para ele, nunca eu falo, não, vai ter uma hora que eu vou te chamar, nunca você pega ele de surpresa. Você vai dar o melhor abraço que você puder me dar agora, tá bom? Alguém conseguiu marcar isso no tempo? Não. Isso não é marcável no tempo. Podia até marcar quanto tempo nós ficamos abraçados. Mas o momento do abraço, ninguém pode marcar. Isso não se coloca dentro de relógio. Foi o momento que eu tive com Ele. O problema é que quando nós vivemos no futuro, e talvez, se eu conseguir isso, se eu comprar isso, talvez eu vou ser feliz lá na frente. E vai vivendo no futuro. Só que o futuro não existe. O único tempo real é o tempo Kairos. Esse é o seu momento com seu filhinho. Esse é o seu momento, não tem amanhã. Mas e aí, como que eu vou fazer? Será que ele vai estudar? Querida, ame, beije, abraça, curta. Talvez daqui a alguns anos o meu marido, talvez daqui a uns anos a minha esposa, talvez daqui a uns anos o meu marido vai ser uma bênção. E eu vou fazer um monte de coisa para ele ser uma bênção, que lá ele vai ser uma bênção. Presta atenção, minha irmã, você está casada com ele agora. Pega ele, ama ele agora, curte ele agora, abraça ele agora, beija ele agora, briga com ele agora, curta, viva o momento agora, porque agora é o tempo de Deus. Os filhos, essa monte de marca de mão na parede de doce. Querido, vai ter um dia que você vai olhar para a parede e a parede vai estar branquinha, vai estar bonitinha. Você fala assim, que bom que era quando meus filhos caminhavam e gritavam e brincavam. O tempo de Deus é feito de momentos. É um momento de abraçar. Esse é o tempo que fala do texto. Há tempo para tudo. Tempo de abraçar, tempo de soltar do abraço, tempo de juntar pé, tempo. Não está falando de relógio, a minutos, a segundos, não. É tempo. Tempo de abraçar. Tempo de abraçar. Tempo de beijar. Tempo de soltar. Tempo de ajudar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e... Kairos! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é vida. Vida verdadeira não é uma vida que vive no passado, nem vive no futuro. Ela vive no Kairos, é o tempo de Deus. E agora é tempo de adorar a Deus. Agora é o tempo de honrá-lo nessa terra, nesses 2 minutos que te resta. Fala assim, pastor, nesses 2 minutos, dá uma dica para mim, o que eu devo fazer? Eu vou te dar uma dica, só uma, tá? Porque não dá tempo de dar outras. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Antes de nós vermos, enquanto eles vão pegando esse texto, Deus me deu essa mensagem na quinta-feira. O que aconteceu? Quando eu chego ontem aqui, eu não sabia o que estava sendo feito em termos de, como chama? Decoração. Eu não sabia mesmo, de verdade. Se alguém me falou, é tanta coisa que eu não prestei mesmo atenção. Estava preocupado com o geral, estava preocupado com a parte espiritual do encontro. Então, os detalhes eu deixei para a equipe. Quando eu chego aqui, que eu vejo esse primeiro susto, né?
Tava esse espelho tudo quebrado, foi pronto, quebraram todos os espelhos. Que lá tem 12 espelhos de cada lado. Mas alguém me explicou, não, pastor, isso aqui é decoração. Eu falei assim, uau. Por que eu tomei um susto? Porque o tema da pregação era o quê? 2 minutos e um espelho. E aqui que eu vou fechar falando sobre esse texto. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho, refletindo como? Como? A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que por contemplarmos a Deus, a glória de Deus, nós vamos refletindo a glória de Deus. E cada vez que nós vamos refletindo a glória de Deus, nós vamos sendo transformados. Toda vez que você reflete a glória de Deus, você é transformado segundo a glória que você está refletindo. A glória de Deus bate em você, ela reflete, ela ajuda, ela abençoa, e você começa a ser transformado na glória, transformado na imagem da glória de Deus. Que é o primeiro objetivo quando Deus nos fez. Quando Deus ele fez o ser humano, Ele fez para isso. Para nós refletirmos a glória dEle. Porque Ele nos fez segundo a sua... Deus, vou tentar com esse grupo aqui. Deus nos fez segundo sua imagem. Nós somos criados para refletir o quê? A glória de Deus. Tem uma história que eu ouvi há muito tempo. Presta atenção. Um soldado americano, na Segunda Guerra Mundial, ele ficou preso numa ilha na Ásia, na época que os japoneses eram inimigos dos americanos. E ele ficou preso numa ilha que ainda era dominada por japoneses. Mas era só ilha, porque em volta os americanos trafegavam com seus navios. E um camarada, um marinheiro, caiu e ficou nessa ilha. E ele ficou escondido no pântano durante 2 anos, escondido no pântano. Porque ele sabia que se os japoneses o pegassem, ele morreria. E ele ficou lá se virando e tal. E um certo dia, ele está no pântano, e ele vê o navio americano passando. Estava um dia com muito sol. E ele falou, e agora, o que eu faço para me comunicar? Aí ele lembrou que ele tinha um espelho dentro da mochila. Ele enfiou a mão na mochila, pegou aquele espelho e começou a refletir o sol lá naquele navio. E deu aquele sinal de 3 pontinhos, um longo, mais 3. É o SOS, ajuda. O navio, alguém viu aquele reflexo, aquele pedido de socorro, mandaram um barco, um bote, e o resgatou. Agora eu fico pensando, queridos, imagina, lógico, é uma doideira, né? Não é nada a ver, mas vamos imaginar que esse espelho, na hora que o dono pegou o espelho e fosse mandar essa mensagem, ele falava assim, não, eu sou um espelho muito ferido. E é o seguinte, sei lá, se esses caras vão ajudar eu mesmo. Será que vocês vão pegar eu? Eu vou ajudar, de repente eles mandam alguém e me quebra todo. Porque eu já fui muito ferido, tenho algumas lascas aqui quebradas. Melhor eu ficar aqui na minha mochila. Imagina se esse espelho fosse um espelho prepotente, dizendo assim, é o seguinte, eu não sou comandado por ninguém. Eu não pago pau para ninguém. Eu vou passar a minha própria mensagem. Quer ver? Uma bicicleta tem 36 aros. 36 raios em cada aro. Pronto, ele deu uma mensagem. A mensagem que ele quis.
A mensagem que ele decidiu, porque ele não se submete a ninguém. Vocês entendem, querido, que esse espelho só pôde salvar esse soldado porque simplesmente ele cumpriu a função dele de ser espelho. Deus, ele não pede muito para você. Nesses 2 minutos, eu quero que você saia de hoje aqui com uma missão. Para toda a sua vida, querida, querido. Você só tem uma missão. Refletir a luz, refletir a glória de Deus para todos. Essa foi a ordem. Se você for uma pessoa feridona, uma pessoa toda lascada, que tem complexo de inferioridade, fala assim, ai, quem sou eu para refletir? Se você for uma pessoa cheia de problema, querido, e tiver autonomia, simplesmente você não vai conseguir. Porque a tua função é função de refletir a glória de Deus. Nesses 2 minutos que nós passamos no Cronos aqui, temos 2 minutos. É o tempo de você fazer só uma coisa: refletir a glória de Deus. Pastor, mas e minha carreira profissional? Então, querido, 2 minutos. Pastor, mas é minha formação da minha família, eu quero ter 15 filhos. Então, você tem 2 minutos. Pastor, mas eu tenho tanta coisa, eu quero ficar famoso. Então, 2 minutos. Pastor, eu preciso casar. 2 minutos, querido. Pastor, eu preciso ter um diploma. 2 minutos, queridos. Pastor, eu quero ser admirado. Porque eu tenho ideias muito... Pastor, você não faz ideia como eu sou criativo. Eu tenho ideias muito legais aqui. 2 minutos. Para refletir a glória de Deus. 2 minutos para refletir a glória de Deus. O que você vai escolher? Você vai lutar desesperadamente para ser famoso? Você vai ficar desesperado para conseguir tudo? Você vai fazer de tudo para ser admirado pelas pessoas? Porque você é uma pessoa muito inteligente. Isso me faz lembrar da história de um sapo, querido. Um sapo estava numa lagoa, estava secando ali e viu que ele ia acabar morrendo seco lá. E ele sabia que atrás da montanha tinha uma lagoa cheinha, gostosa, legal. E ele falou assim, ele teve uma ideia. Ele falou assim, eu tenho uns amigos que são pássaros. Ele falou assim, meus amigos, vocês poderiam fazer um favor para mim? Podia cada um pegar um pedaço de vara, de madeira, cada um com bico. Eu mordo e vocês me levam para o outro lado, para que eu não morra aqui nesse lugar seco. Os pássaros falaram assim, tá bom. Pássaro legal, eles eram sequelitas, né? Gente boa. Tá bom, a gente leva você, vamos embora, pode subir aí. Pegaram um graveto, cada um pegou um pedaço no bico, e o sapo agarrou bem forte, e eles alçaram o voo e começaram a levar. E eles voando, e super contentes, os sequelitas lá super contentes de estar salvando uma vida, né? Aleluia! Sequelita gosta de salvar a vida, não gosta? Gosta de pegar o graveto e levar. Vamos, é isso que a gente faz. Irmão, nós vamos morrer fazendo isso. Sequelita vai morrer fazendo isso. Pode falar o que for, pode ser contra, porque nós vamos fazer isso a vida toda. É levar. Mas ele estava passando, de repente, tem uma vaca que viu aquela cena, falou, uau, que coisa legal, você está sendo salvo, você está indo para o outro lado, uau, que ideia maravilhosa. Quem teve essa ideia? Ele, Vou contar de novo. Bom, tem um sapo. Esse é o tempo. Você está preocupado com eu?
você vive sua vida preocupada com eu. Você não sabe de nada. Ouça uma pessoa que tem visão espiritual. Você não sabe de nada. Se para você o mundo físico é tudo, então você não é nada. Que o mundo físico é 2 minutos diante da eternidade. Jesus chamou de louco, né? Louco. O camarada chegou e falou assim, olha, eu tenho tudo. Tenho celeiros cheios, sou rico. Minha alma se farta com as coisas que eu tenho, que eu consegui, que eu sou, da minha fama e tudo que eu sou. Aí Jesus disse assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem? Você está aí travado, você está parado, você está segurando a tua vida espiritual, o teu ministério. Pastor, qual é o meu ministério? Eu já te falei, refletir. Por causa de pessoas, por causa de coisas. Presta atenção, querido, pessoa nenhuma justifica você não cumprir o propósito pela qual você foi criado. Coisa nem pessoa nenhuma. Agora, pastor, eu estou ouvindo o senhor falar, mas não estou entendendo nada. Então, é porque você está no Cronos mesmo. Cronos, afundado no Cronos, carnal. Está aqui, veio na igreja. Por quê? Porque o ser humano ele tem um buraco, que só cabe Deus. Então eu vou ver se eu descubro uma religião, para ver se na religião eu dou uma... Só que religião não salva ninguém, religião não resolve nada para ninguém, religião não preenche o vazio da eternidade. Deus nos fez com a eternidade em nós. O que você precisa é abrir a porta da eternidade e deixar ela se manifestar. Amém? É esse que é o objetivo. Quantos aqui gostariam que a eternidade se manifestasse na vida? Amém. Então vem aqui à frente, eu vou orar por você.